Povo meu, olá vocês, professor Judeu aqui para dar mais umas dicas preciosíssimas para a tua provinha aí do PAS terceira etapa, não é? Vamos ficar muito bem animados para essa prova porque vai cobrar eletromagnetismo. Vamos conversar sobre isso então. Ó, a nossa dica aí, eletromagnetismo, conversar um pouco sobre magnetismo. Cara, tem 3 leis que você tem que ficar incrivelmente afiado. É a lei de Ampère, Lorentz e Faraday, né? Lei de Lorentz porque fala da força magnética, né? De Lorentz. Isso daqui, quando ele cobra magnetismo, o problema maior é porque é tridimensional. É tridimensional, então você pensa, professor, aprendi a regra da mão direita. Pô, legal. Tridimensional. E aí a tua prova não é 3D. A tua prova não vai vir em alto relevo. Então ele vai querer que você saiba a regra da mão direita, a regra do tapa e coisas afins, num plano bidimensional. E aí é que lasca tudo. Porque simplesmente você vai ter que ter um poder de abstração muito grande para se envolver com a prova. Os conceitos são muito simples. A lei de Ampère apenas está nos dizendo que para gerar magnetismo, para gerar campo magnético, é necessário e fundamental que você tenha cargas em movimento, uma corrente elétrica. Então você tem que ficar ligado aqui, regra da mão direita. Quando a corrente está se movendo aqui no polegar, tudo bem? É fácil lembrar disso, né? Você está me assistindo aí, né? Você já vai dar seu like, então você vai lembrar aí do curtir, né? Isso daqui é o símbolo de curtir. Curtir lembra corrente, não é? Então curtir, corrente. Então curtir, a corrente faz isso, e o campo magnético você vai ter que abraçar. É assim que acontece. O campo magnético são esses dedos que vão abraçar. Sempre que uma carga se move, vai gerar uma corrente elétrica se move, vai gerar ali o quê? Um campo magnético. Lembrando que essa corrente aqui é a corrente convencional, tudo bem? É aquela corrente que representa como se fossem cargas positivas se movendo. Não é o que acontece. São negativas que vão para um lado. Mas você pode simplificar o sistema matemático, né, porque ninguém gosta de trabalhar com negativo, como se positivas fossem para o outro lado, que é a corrente convencional. Isso é a lei de Ampère. O campo magnético ele é gerado por uma corrente elétrica. Corrente gera campo magnético. A lei de Faraday, deixa eu comentar logo ela é a mais tensa, né, por assim dizer. Em tese, a lei de Faraday nos diz que o contrário também é válido. Então, corrente elétrica gera magnetismo. Será que magnetismo pode gerar eletricidade? Seria muito útil, né? Gerar eletricidade, energia elétrica? Pois a resposta é afirmativa. Corrente elétrica gera campo magnético e se você variar o magnetismo dentro de uma espira, de um solenoide, dentro de uma região, se você variar a propriedade magnética ali, você vai produzir uma corrente elétrica tentando restabelecer um equilíbrio, tudo bem? Então, variar fluxos magnéticos produzem correntes elétricas tentando desvariar. Essas correntes elétricas têm um objetivo, criar um campo magnético que se oponha à variação que você fez. Se você aumentar o magnetismo, a minha corrente elétrica vai tentar diminuir. E se o magnetismo for diminuído, a minha corrente induzida vai tentar aumentar, por assim dizer. É tudo aplicação da regra da mão direita, se você quiser analisar, tá? Mas o detalhe nosso é entender esse conceito. Eletricidade gera magnetismo e variar magnetismo gera eletricidade. A lei de Lorentz, ela é aquela que é do contra, né? Aquela que vai falar da força, né? Enquanto esse e esse estão tentando um fazer o outro, a lei de Lorentz nos fala que se você tiver um campo magnético e você jogar uma partícula carregada ali, dependendo do ângulo que ela faz com o campo, com as linhas de campo, vai surgir aí uma força magnética pela regra do tapa, que faz com que ele consiga ir para um lado ou para o outro essa carga. Então olha que massa, olha que legal. Você tem aí, por exemplo, regra do tapa, regra da mão direita sempre. Movimento e campo, tudo bem? Movimento e campo. Se a carga for positiva, você vai dar um tapa de
com força, né? Você com força, né? Eu não falei isso, né? Tudo bem. Então, movimento da carga, campo assim. Se a carga for positiva, um tapa com força. Padá! Tá aqui a força. Se a carga for negativa, um tapa mais leve. Surge aqui uma força para cá. É apenas isso. Mas peraí, se a carga ia para lá e surge um campo para cá e surge uma força para cá, ela vai querer vir para cá, ela vai começar a girar. É isso que fala Lorentz. Da mesma forma, se você tiver uma força para o outro lado, ele vai para o outro lado, que é a carga negativa. Onde você vê isso? Na televisão. Na televisão, no tubo de televisão, você tem essa ideia. Imagina, então, elétrons indo do fundo da televisão para a tela, por trás. Se você botar ali um campo magnético, como acontece, você vai fazer com que o elétron vá para um lado ou para o outro. Ele vai ser defletido pela força magnética. E aí ele vai atingir vários pontos da tela. E lá você tem a conversão em cores. E aí você entende, botar um ímã perto da televisão faz aquela anomalia de cores. Porque você está fazendo um campo magnético extra, mandando os elétrons para o lugar errado. Mas eles não sabem disso. E aí você tem um momento muito verde da sua tela de televisão. É isso que acontece na lei de Lorentz. Auroras boreais, como já cobriu também, lei de Lorentz. Elétrons vindo lá do Sol, cargas positivas, íons, escambau, um monte de carga eletrizada, um monte de partícula eletrizada, chegou no campo magnético da Terra e se curvou, devido a essa força magnética que faz o objeto fazer uma curva. E aí pinta o céu com aquelas cores, fazendo as auroras nos polos, ok? Isso daí é o magnetismo. Fica ligado em todos os seus conceitos. Corrente gera campo magnético. Variar magnetismo gera corrente. Quando você tem um campo e joga uma carga, é bem possível que surja uma força magnética dada pela regra do tapa, fazendo a carga girar, fazer movimento, fazer fios serem atraídos para os outros cantos, tudo bem? Isso é o magnetismo. Coisa que ele gosta? Inventar. Então ele chega lá e ele inventa lá, isso é um sistema de campainha, isso é um fogão elétrico. E tem ímãs, tem fios e tudo mais. E aí ele vai fazer uma pergunta sobre isso. Mas é uma pergunta teórica. É o que ele mais gosta. Que você entenda as aplicações eletromagnéticas do dia a dia. Tudo bem? Isso daí era o que eu tinha a falar para vocês nessa nossa dica importantíssima. Então, com certeza, com isso daqui você vai mandar muito bem na tua prova, né? Vai fazer, né? Vai conseguir sua vaga, né? Fazer por merecer, né? No mais é isso. Judeu desligando. Valeu!